Olá, pessoal! Vamos hoje, então, a mais uma aula da parte de geometria analítica, onde nós temos aqui o exercício 1, que diz o seguinte: determine a equação geral do plano que contém os seguintes pares de retas. Então, nós temos duas retas aqui. A primeira delas foi dada a equação reduzida da reta. Então, aqui nós temos o y e o z escritos em função de x. Então, como está faltando x aqui, é como se a gente tivesse x igual a x. Aí o vetor dessa reta será dado pelos coeficientes do x, que são 1, 2 e menos 1. Então, este é o vetor que dá a direção da reta R. Já a reta S foi dada as equações simétricas da reta, onde a gente tem o vetor que dá a direção dessa reta como sendo o 3, que está aqui embaixo do x, componente x. O y não aparece. Se o y não aparece, ele está aqui separado, é porque é como se a gente tivesse aqui mais 0t, por exemplo, na equação paramétrica. Ou seja, a componente y do vetor é 0. A componente z é o que está aqui abaixo no denominador do z, 5. Então, nós queremos a equação de um plano π, equação geral desse plano. A gente precisa de um ponto do plano e o vetor normal a esse plano. Nós temos que essas duas retas, elas estão contidas no plano. Então, aqui a gente tem o vetor U da reta R e o vetor V da reta S. Então, como é que a gente acha esse vetor aqui, normal ao plano, que é simultaneamente ortogonal às retas U, R e S, né? Simultaneamente ortogonal aos vetores U e V. Para encontrarmos a normal, nós precisamos fazer o produto vetorial desses dois vetores. Como se faz o produto vetorial? É um determinante de ordem 3, onde na primeira linha vai os vetores I, J e K. Na segunda linha, as componentes do vetor U. E na terceira linha, as componentes do vetor V, 3, 0 e 5. Como a gente resolve esse determinante, tem pelo menos duas formas. Ou por sarros, quando a gente pega essas duas primeiras colunas e repete, ou por Laplace. Por Laplace, que eu vou fazer aqui, a gente tira a linha e a coluna do I. Vai resultar esse determinante aqui de ordem 2. Então, a primeira componente seria esse determinante aqui, vezes I. A segunda componente, como é o J, que está na linha 1, coluna 2, ele tem um sinal de menos na frente. Tirando a linha e a coluna do J, vai sobrar esse determinante aqui de ordem 2. E a componente K, a gente vai tirar a linha e a coluna do K e vai resultar neste determinante de ordem 2.
Então, a gente resolve o determinante de ordem 2 fazendo o produto da diagonal principal pela secundária. Então, aqui vai ficar 10 menos 0. Então, a componente x é 10. Aqui, 1 vezes 5 menos 3. 5 menos 3 dá 2. Mas temos o sinal de menos aqui na frente, menos 2J. E a componente K vai dar 0 menos 2 vezes 3, 6. Então, a normal a gente pode escrever dessa forma, com os vetores I, J, K, ou a gente pode escrever as componentes aqui. Primeira componente é 10, segunda componente é menos 2, terceira componente é menos 6. Então, esse aqui é o nosso vetor normal. E a gente precisa de um ponto também do plano. Como é que a gente encontra esse ponto? Bom, se as retas elas estão contidas no plano, eu posso pegar um ponto da reta R ou um ponto da reta S, qualquer ponto de uma dessas duas retas. Por exemplo, eu vou pegar o ponto A da reta R, atribuindo o valor de x 1. Se o x valer 1, o y, que é 2x menos 3, vai ficar 2 vezes 1 menos 3. 2 menos 3 vai dar menos 1. E o z, quando x for 1, é menos o x mais 2. Então, menos 1 mais 2, 1. Então, eu posso utilizar como ponto A o valor x1, y menos 1 e z 1 também. Então, agora nós já temos um ponto do plano e a normal desse plano. Como a gente faz para encontrar a equação geral do plano? Então, existe a fórmula da equação geral do plano, que é ax mais by mais cz mais d igual a 0. O A, B e C são as componentes do vetor normal, A, B e C. Então, eu vou substituir aqui. O A é 10, o B é menos 2 e o C é menos 6. Por que a gente precisa desse ponto A aqui? Porque ainda falta determinar o valor de D. Então, o valor de D, a gente vai substituir naquela equação o x, o y e o z do ponto A. Então, colocando o ponto A aqui, 10 vezes o x, que é 1, menos 2 vezes o y, que é menos 1, menos 6 vezes o z, que é 1 de novo, mais d igual a 0. Então, aqui multiplicando 10, menos com menos, mais 2, menos 6, mais d, igual a 0. Então, ficamos com 12 menos 6 dá 6. Passando para o outro lado, o d vale menos 6. Esse d tem que ser substituído aqui na equação para a gente ficar com a equação completa. Então, a resposta seria 10x menos 2y menos 6z mais esse d aqui, que é menos 6, igual a 0. Essa é uma resposta possível. Ainda a gente poderia dividir toda a equação por 2, que também seria uma equação geral do plano
como resposta. Então, dividindo toda ela por 2. Então, qualquer uma das respostas está correta. A questão 2 pede: determine o valor de M para que seja de 30 graus o ângulo entre os planos dados. Então, a gente tem 2 planos que eles se interceptam, mais ou menos assim. Então, a gente tem as normais desses planos, a normal 1 e a normal 2. Normal 1 do plano π e a normal 2 do plano gama. Então, está dizendo que o ângulo entre esses planos é de 30 graus, ou seja, o ângulo entre as normais também é 30 graus. Então, aqui nós temos a equação geral dos planos. Da equação geral, a gente já consegue identificar quem são as normais. Quem é essa normal N1 do plano π? Como a gente fez no exemplo anterior, os números aqui, os coeficientes do x, do y e do z, são as componentes da normal. Então, nós temos o coeficiente do x é 1, do y é m, que eu quero determinar o valor, e do z é 2. Quem é a normal N2? Os coeficientes do x, do y e do z, que aqui é 4, 5 e 3. Então, para determinar o valor de m, para que seja de 30 graus o ângulo entre os planos, a gente tem que usar a fórmula do cosseno do θ, cosseno desse ângulo, que é o produto escalar das normais em módulo, dividido pelo módulo de cada um desses vetores. O que é o produto escalar entre 2 vetores? Vou fazer aqui N1 escalar com N2. Eu multiplico componente com componente e somo. Então, aqui eu vou multiplicar 1 vezes 4 mais m vezes 5, 5m, mais 2 vezes 3, mais 6. Então, esse é o produto escalar, 10 mais 5m. O que é o módulo de cada um desses vetores que aparece na fórmula? O módulo do vetor N1 vai ser a raiz quadrada de cada uma das componentes ao quadrado somadas. Então, 1 ao quadrado, mais m ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, ficou raiz de 4 mais 1, 5, mais m ao quadrado. O módulo do N2, mesma coisa, raiz quadrada de cada componente ao quadrado. 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, ficamos com 16, mais 25, mais 9. Isso dá raiz de 50. Então, agora vamos colocar na fórmula. Cosseno de θ, o θ é 30 graus, igual ao módulo do produto escalar, 10 mais 5m, dividido por raiz
que é o módulo do N1, 5 mais M ao quadrado, vezes raiz de 50. O cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, aqui a gente tem uma igualdade, a gente quer descobrir o valor desse M que aparece aqui. Então, aqui a gente vai multiplicar cruzado. Tá? Vamos pensar apenas para esse valor aqui sendo positivo. Então, 10 mais 5M, vou multiplicar por 2. E do outro lado eu vou ter raiz, todos são raiz quadrada. Então, a gente pode multiplicar todos os números. 3 vezes 50 vezes 5 mais M ao quadrado. Como a gente tem esse M ao quadrado dentro da raiz, a gente pode elevar os dois lados ao quadrado. Então, vamos elevar ao quadrado, e daí o quadrado corta com a raiz. E aqui, primeiro, a gente pode multiplicar. 2 vezes 10, 20, mais 2 vezes 5, 10M. Esse termo aqui, ao quadrado, é um produto notável, onde a gente vai fazer o quadrado do primeiro, então 20 ao quadrado, 400, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 40 vezes 10, 400M, mais 10M ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, M ao quadrado. E do outro lado, a gente tinha aqui 150 vezes 5. Vou multiplicar aqui dentro. Tá? 750. Mais 150 vezes M ao quadrado. Então, agora, a gente vai juntar. Vamos passar tudo para um lado só. Então, para o M ao quadrado ficar positivo, eu vou passar esse 100M ao quadrado para o lado de lá. Então, 150 menos 100 ficou 50M ao quadrado. Esse 400M passa para lá subtraindo. E 750 menos 400, mais 350. E aí não sobrou nada desse lado, igual a 0. Essa equação a gente pode dividir toda ela por 10, para simplificar nossas contas. Se dividir toda ela por 10, vai cortar um zero aqui, né? E ainda, a gente poderia dividir todos os termos por 5. Então, também posso dividir por 5. Então, 5M ao quadrado vai ficar M ao quadrado. 40 dividido por 5 vai ficar 8, aqui faltou o M. 8M. Mais 35 dividido por 5, 7. Aqui eu posso ter dois valores para M. Né? Como é que eu encontro esses valores? Posso resolver por Bhaskara. Eu tenho o A valendo 1, o B valendo menos 8 e o C valendo 7. Então, a fórmula de Bhaskara. Menos B mais ou menos raiz B quadrado menos 4AC sobre 2A. Então, o B é negativo. Menos 8. Menos 8 ao quadrado. O A é 1 e o C é 7. Dividido por 2A. Menos com menos aqui ficou positivo.
Menos 8 ao quadrado fica mais 8, né? Ao quadrado 64. Menos 4 vezes 7, 28. 64 menos 28 dá 36. Então, ficamos com 8, mais ou menos. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, aqui nós teremos duas soluções, dois valores para M. Né? O M1 e o M2. O M1 vai ser com o mais. E o M2 com o menos. Então, 8 mais 6, 14, dividido por 2, 7. 8 menos 6, 2, dividido por 2, 1. Então, nós temos dois valores que a gente pode colocar aqui para M, que a gente vai ter um ângulo de 30 graus entre esses dois vetores. Entre esses dois planos, no caso. Então, essa próxima questão já é sobre o conteúdo de cônicas. Questão 3. Determine a equação reduzida de uma parábola cujo vértice está em menos 2, 1 e a equação de sua diretriz é dada por x igual a menos 5. Esboce a parábola e encontre as coordenadas de seu foco. Então, vamos marcar aqui menos 2 com 1, o vértice, e a reta diretriz, como está com o x igual a um determinado valor, no caso menos 5, é porque a diretriz é uma reta vertical. Então, aqui a gente vai desenhar a nossa diretriz de pé. Então, se o vértice está neste ponto e a diretriz está à esquerda do vértice, significa que a nossa parábola ela é voltada para a direita. Então, o foco que está sendo pedido também, ele tem que estar à direita do vértice, mas neste eixo aqui, né? Que é o eixo de simetria da parábola. Como que a gente encontra a equação reduzida de uma parábola? Bom, essa distância que a gente tem do vértice até a diretriz, a gente chama esse comprimento de P. No caso de menos 2 a menos 5, a distância é 3. Então, a gente tem dois tipos de equação para a parábola. A parábola pode estar com esta equação ou com essa. Essa primeira aqui, a gente tem o y na potência 1 e o x ao quadrado. Então, essa equação aqui, ela serve quando a nossa parábola é voltada para cima ou voltada para baixo, que daí tem um sinal de menos. Essa segunda equação é o x na potência 1 com o y ao quadrado. Então, essa segunda equação é para quando a parábola está deitada, né? Ou voltada para a direita ou voltada para a esquerda. Se for para a esquerda, tem um sinal de menos aqui na frente. Então, a gente vai utilizar esta forma. Quem é o H e o K? São as coordenadas do vértice, que a gente já tem. Então, aqui o H é menos 2 e o K é 1. O P a gente já tem também, vale 3.
Então, a nossa equação vai ficar y menos 1 ao quadrado igual 4 vezes o p, que é 3, que multiplica x menos o menos 2. Ela é positiva porque a parábola está voltada para a direita. Então, a equação reduzida, como pedia, 12 que multiplica x mais 2, porque menos com menos dá mais. Então, aqui está um esboço da parábola. Esta é a equação reduzida que pedia. Só falta a gente dizer onde é que está o foco. O foco, ele vai estar na mesma distância P, só que para o outro lado. O P vale 3. O X aqui estava em menos 2. Então, ele vai andar 1, 2, 3 para o outro lado, vai chegar no 1 do X. A componente Y vai ficar igual. Então, o foco vai estar em 1 com 1. Porque andou no mesmo eixo do vértice. Só mudou a componente X. A questão número 4 é sobre hipérboles, outra cônica. Determine a equação da hipérbole de vértices A1 e A2, sabendo que F é um de seus focos. Então, vamos marcar aqui 1 do X com menos 2 do Y. Aqui a gente tem o vértice A1. E o vértice A2 está em 5 do X com menos 2 do Y, que está o vértice A2. Então, significa que as nossas hipérboles, elas estão deitadas. Um dos focos está em 6 com menos 2. Então, aqui eu tenho o foco 2, por exemplo. Então, aqui as nossas hipérboles estão assim. O que a gente sabe? Bem aqui no meio dessa distância de 1 até 5, a gente tem a distância 4. Então, na metade da distância, né, na distância 2, em que número a gente vai cair aqui? Se aqui é 1 mais 2, vai dar 3. Ou 5 menos 2 também vai dar 3. Então, bem aqui, as nossas assíntotas se cruzam. Então, a gente sabe que A é a distância do centro das hipérboles até cada um dos vértices. Então, o A, nesse caso, vale 2. O C é a distância do centro até o foco. Então, se aqui era 2 e o foco está 1 para lá, mais 1, né? Então, C vai ser 3. Falta a gente determinar o valor de B, porque a equação das assíntotas, aliás, das hipérboles, é x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado, nesse caso, já que elas estão deitadas, menos y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, o a eu já tenho, mas eu não tenho o b. O h e o k a gente já tem, porque são as coordenadas deste ponto aqui, do centro.
onde as assíntotas se cruzam, que é em 3 com menos 2. Então, só falta o B para a gente dar a equação da hipérbole. Qual é a relação que a gente tem na hipérbole? Nós temos que C ao quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado. Então, eu tenho o valor do C e tenho o valor do A. Então, eu consigo achar o B, que ficou 9, B, 2 ao quadrado, 4, mais B quadrado. Então, passando 4 para o lado de cá, 9 menos 4, 5. O B quadrado, que é o que entra aqui na fórmula, é igual a 5. Então, vamos substituir agora as informações. O H é 3, o A é 2, 2 ao quadrado, 4, menos Y menos o K, mas o K é menos 2. Então, tem o menos da fórmula e tem o menos do K. Então, vai ficar mais 2. E o B ao quadrado é 5 igual a 1. Então, aqui nós temos o que pedir, a equação da nossa hipérbole. Já a próxima questão, identifique a cônica de equação dada. Então, a equação agora ela está aberta. A gente precisa, para encontrar os elementos e esboçar o gráfico, a gente precisa completar o quadrado, fechar essa equação. Então, a gente segue um roteiro, uns passos a seguir. Primeiro passo. Vamos juntar o termo que tem x ao quadrado com o termo que tem x. Então, vou escrever aqui junto. Depois, a mesma coisa para y. 9y ao quadrado, a gente vai juntar com menos 18y. E o termo independente, aquele que não tem a variável junto, a gente passa para o outro lado. Era menos 11, ficou mais 11. Próximo passo é colocar o coeficiente da variável que está ao quadrado em evidência. Um para x e outro para y. Então, o coeficiente aqui do x quadrado é 4. Então, vamos colocar ele em evidência só para esses dois que têm o x. Então, o que vai ficar aqui dentro do parênteses? Eu pego esse termo, divido por 4 e sobra x quadrado. Mais o 16x dividido por 4, 4x. Mesma coisa para y. O coeficiente do y ao quadrado a gente coloca em evidência. O que vai sobrar dentro do parênteses? Y ao quadrado menos 18y dividido por 9 menos 2y igual a 11. Terceiro passo, agora sim a gente vai completar esses quadrados. Então, eu tinha 4 aqui. Esse termo está ao quadrado, então ele vai ser um dos termos que a gente vai fechar. O sinal aqui do meio é positivo, então o sinal permanece. Esse coeficiente aqui do 4x, o coeficiente do x, que é 4, a gente vai dividir ele por 2. Vai ser o número que vai ser colocado aqui. Isso aqui não é igual a esse termo de cima. Por quê?
Produto notável. Quadrado do primeiro está aqui. 2 vezes o primeiro pelo segundo está aqui. Mas o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, não está. Então, a gente vai ter que colocar, completar esse quadrado. Só que o que a gente coloca de um lado da igualdade, tem que colocar igual do outro lado. Senão, a balança aí não vai mais estar equilibrada. Só que ainda esse mais 4 que a gente colocou aqui, ele também está sendo multiplicado por 4. Então, na verdade, é 16 que a gente está colocando desse lado. Então, vamos colocar mais 16 do outro lado também. Agora, vamos completar o quadrado do y. O quadrado do primeiro está aqui, então um deles é o y. O sinal do meio é negativo, então é esse o sinal que vai aqui também. E só falta a gente descobrir qual é o número que vai ali. E esse número é sempre a metade do coeficiente, agora do y. Então, 2 dividido por 2 é 1 que vai aqui. Que está faltando aqui é o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado. Então, está faltando mais 1 que a gente tem que colocar. Só que aqui, de novo, esse mais 1, ele está multiplicando 9. Então, a gente está colocando, na realidade, mais 9. E a gente vai ter que compensar do outro lado também colocando mais 9. Então, 11 mais 16 mais 9 dá 36. Agora, a equação que a gente está chegando aqui é a equação de uma elipse. Por quê? Porque esses dois termos são positivos e têm coeficientes aqui diferentes. Então, na equação da elipse, nós temos que igualar aqui a 1, como a gente tinha antes na equação da hipérbole. Para ficar igual a 1, nós temos que dividir tudo por 36. Então, agora eu vou separar aqui os termos, para ficar mais claro. Cada um deles sendo dividido por 36. Aqui eu vou simplificar. 4 está multiplicando, eu vou dividir por 4 em cima e embaixo. 4 vezes 9 dá 36. Então, vai sobrar x mais 2 ao quadrado sobre 9. Aqui eu posso simplificar, dividir em cima e embaixo por 9. 36 por 9 dá 4. Igual 36 dividido por 36 dá 1. Então, essa aqui é a equação reduzida da elipse. O centro da elipse está no HK, ou seja, x menos o H. Então, o H é sempre tirado daqui com o sinal contrário. Se aqui está mais 2, então eu vou colocar aqui o menos 2. Se aqui está menos 1, o valor da componente y é mais 1. Então, a gente já sabe onde está o centro da nossa elipse. Menos 2 do x com 1 do y. Esse valor aqui maior é o a ao quadrado. O menor é o b ao quadrado. Na elipse,
muda a relação. A gente tem que A ao quadrado é que é B quadrado mais C quadrado. Então, a gente tem o A quadrado é 9, o B quadrado é 4, então o C quadrado é 5, o C é raiz de 5. O A vale 3, né? E o B vale 2. No gráfico, né, porque pedia esboço o gráfico, nós temos que o A é a distância do centro até cada um dos vértices. Então, estava em menos 2, eu vou andar 3 para um lado e 3 para o outro. Eu vou chegar no menos 1 com o menos 5. Então, aqui estão os vértices no eixo maior. O B é 2. Então, a partir aqui do centro, a gente vai subir 2, vai chegar lá em 3, e vai descer 2, vai chegar em menos 1. Então, aqui eu tenho os vértices A1, A2, B1, B2. São 4 vértices na elipse. Tendo os vértices, aí eu posso fazer um esboço dessa elipse. E a gente vê que ela está deitada. E este valor de C aqui é a distância do centro até cada um dos focos. A gente tem 2 focos aqui. Como que a gente pode escrever os focos? Os focos estão no mesmo valor y do centro, que é 1. Mas, a partir do menos 2, onde o x, né, onde está o centro, eu vou somar raiz de 5 ou vou subtrair raiz de 5. Então, eu posso escrever os focos desta maneira. Então, encontramos a equação da cônica, identificamos que é uma elipse, localizamos o centro, depois que a gente completou quadrados, e encontramos os focos e os 4 vértices, todos os elementos. Número 6 pede para identificar as cônicas das equações dadas. Contra a equação reduzida, os elementos e o esboço do gráfico. Então, na letra A gente vai fazer os mesmos passos que a gente fez antes. Primeiro, vamos juntar o y ao quadrado com o y. O x ao quadrado com o x. E o termo independente, vamos passar para o outro lado. O segundo passo aqui não precisa ser feito. Por quê? Porque os coeficientes do y ao quadrado e do x ao quadrado já são 1. A gente não precisa colocar em evidência. Então, passamos para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Agora sim é completar o quadrado. Então, eu vou ter o quadrado do primeiro está aqui, o sinal é positivo, a gente vai fechar esse quadrado colocando aqui a metade do coeficiente do y, então mais 6, que a gente precisa colocar aí. Colocando mais 6, esse quadrado aqui, a gente tem mais o quadrado do segundo que está faltando, mais 36. Então, a gente tem que compensar do outro lado, também colocando mais 36. Agora, vamos fechar o quadrado do x.
O x a gente vai deixar o menos em evidência. Então, aqui vai ficar x, esse mais com esse menos dá menos. Então, esse 4 aqui, o número que a gente vai colocar é a metade do coeficiente, que é 2. 2 ao quadrado, 4. Só que a gente tem que cuidar que esse sinal de menos está na frente. Então, a gente vai colocar lá para o outro lado, menos 4. Então, aqui ficou 36 menos 31, dá 5, menos 4, 1. Então, aqui a gente já tem. O que aconteceu aqui? O denominador é o mesmo nos dois termos, né? Que seria o nosso a ao quadrado e o b ao quadrado. Não tem problema, a gente pode ter, esse é um caso particular, onde a gente diz que as hipérboles são equiláteras. Então, onde está o centro, onde as nossas assíntotas se cruzam? Primeiro é o x, né? O número que está com x é 2, pego com o sinal contrário, e o y é menos 6. Então, aqui 2 do x com menos 6 do y é o ponto onde as assíntotas se cruzam. Como o y é positivo, quem é negativo é o x, as nossas hipérboles estão de pé. Nas hipérboles, a distância até os vértices é o a. O a é igual a 1, assim como o b. Então, o vértice da hipérbole de cima, ele vai estar em menos 5, né? 1 acima do menos 6. E o outro vértice vai estar em menos 7, 1 abaixo. Então, aqui a gente vai ter as duas hipérboles. Os focos. Os focos estão a uma distância c. Na hipérbole, o c é maior do que o a e o b, né? A hipotenusa. Então, c ao quadrado vai ser o a ao quadrado, que é 1, o b ao quadrado também é 1, dá 2, então o c é raiz de 2. Então, os focos, foco 1 e foco 2, a gente pode escrever assim. O que está mudando aqui não é o x continua sendo 2, o mesmo do centro. O que está mudando é o y. A partir do centro, que é o menos 6, a gente vai somar e subtrair raiz quadrada de 2, que é o nosso c. Então, aqui está um esboço do gráfico com os focos, os vértices, o centro e a equação reduzida. A letra B, nós temos a equação aberta também. Vamos fazer os mesmos passos. Primeiro, vamos juntar os termos que têm x. 9x² mais 18x. E os termos que têm y. 25y² mais 150y.
E o termo independente, vamos passar para o outro lado, menos 9. Segundo passo, vamos colocar em evidência o coeficiente das variáveis ao quadrado. O coeficiente do x² é 9, vamos colocar em evidência aqui para os dois termos. Vai ficar x² mais 18x dividido por 9, 2x. Mais, coeficiente do y² é 25. Então, vai ficar y² mais 150 dividido por 25 dá 6y. Terceiro passo. Agora que a gente vai completar o quadrado. 9 está aqui multiplicando. O quadrado do primeiro já está ali. O sinal a gente vai manter. E o número que vai aqui para a gente fechar o quadrado é a metade desse coeficiente. Se eu tenho 2x, o número é 1. Aí a gente vai completar o quadrado aqui com o quadrado do segundo, que é mais 1. Só que esse mais 1, ele está multiplicando 9. Então, eu estou colocando 9 desse lado, eu tenho que compensar colocando mais 9 do outro lado também. Mesma coisa a gente vai fazer para o y. Tenho já o quadrado do primeiro, mais o número que a gente vai colocar aqui é a metade do coeficiente do y. Metade de 6 é 3. Falta, então, o quadrado do segundo aqui, que é mais 9. Só que esse mais 9 está sendo multiplicado por 25. Então, a gente vai ter que colocar lá do outro lado 225. Então, aqui simplificamos e sobrou 225 deste lado. Essa ainda não é a equação na forma padrão, equação reduzida. A gente tem que dividir tudo pelo número que deu do lado direito. Então, aí sim a gente tem a equação reduzida. X mais 1 ao quadrado. 225 dividido por 9 dá 25. E 225 dividido por 25 dá 9. Esta aqui é a equação da elipse. O valor maior é o a ao quadrado. O valor menor, então, é o b ao quadrado. Se o maior está embaixo do x, a nossa elipse está deitada. O centro da elipse está aqui o H e o K. A gente tem que pegar sempre com o sinal contrário. Então, vai ser menos 1 e menos 3. O nosso A é 5, que é a raiz de 25. O B é a raiz de 9, que é 3. Então, a gente tem condições de achar o C. Na elipse, a fórmula é A ao quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. A ao quadrado é 25, B ao quadrado é 9. Então, a gente acha o C. C ao quadrado igual a 16, C igual a 4. Então, vamos colocar essas informações aqui, no gráfico.
O centro está em menos 1 do x com menos 3 do y. O valor maior está embaixo do x, o a é 5, então aqui vai dar o eixo maior. Do menos 1 mais 5 vai chegar em 4. Aqui está um vértice A1. Menos 1 menos 5 vai chegar aqui em menos 6. Aqui está o vértice A2. O B vale 3. Então, vai dar o eixo menor. Se aqui é menos 3, 3 para cima vai dar em 0. E 3 para baixo vai dar em menos 6. Temos os 4 vértices. Então, a gente pode unir eles para formarmos a elipse. E este valor de C aqui é onde estão os focos. Então, menos 1 mais 4, um foco aqui vai estar no 3, foco 1, e menos 1 menos 4, eu vou ter o outro foco aqui em menos 5, foco 2. E assim a gente tem todos os elementos da nossa elipse.